todo mundo conhece. Seu Neco faz 72 anos, agora dia 14 de outubro. Marizal Miranda, como é que surgiu a ideia de produzir uma revista contando a história do futebol de Queimadas? Bom, a ideia surgiu desde quando eu conversava com o professor Múcio, quando a gente ensinava junto aqui no colégio, em Queimadas. Aí surgiu a ideia, Múcio, vamos catalogar dados aí, fotos, tem muitas fotos interessantes desses times de futebol de Queimadas, né? Principalmente da parte do peladeiro, né? Do popular, do time amador. Então surgiu a ideia, junto com o professor Múcio, só porque Múcio infelizmente se ausentou, né? Teve que ir para outra cidade. E eu, com a ideia que eu tinha junto com o Múcio, eu peguei a ideia. Então comecei a catalogar fotos, né? Pegar depoimentos do pessoal. Em breve eu posso fazer um livro, uma revista com esses itens todos catalogados, né? Então eu consegui catalogar as fotos, faço entrevista com o pessoal, com os presidentes de time, em todas as comunidades do sítio. Então foi essa ideia que a gente teve de bolar essa revista. Essa revista ela conta o quê? Ela conta a história de receta ou uma história geral? Como é que é a revista em si? A revista em si ela conta a história do futebol de Queimadas, aí são 72 anos de história do futebol de Queimadas, desde 1942, né, lá no sítio Verdes, então, aliás, no sítio Baraunas. De lá para cá, de 1942, através do Bier Tavares, também teve a história de Baixa Verde, que confunde muito com a dos Verdes, né? Mais ou menos na mesma época, só que eram duas comunidades distintas, e não tinha aquela ligação que tem hoje. Então, os Verdes os Baraunas iniciavam o futebol e basicamente na mesma época iniciava também esse futebol lá na comunidade de Baixa Verde, através de seu Biruto. Além disso, né, a revista, uma pergunta que você fez, a revista ela conta aí a história de cada time de pelado do município, né, assim, de todos os times em evidência. Tem a parte que fala da Queimadense, com todos os jogos da Queimadense, aí, o Campeonato Paraibano, Copa Paraíba. Temos também aí um pouco do futsal feminino. E dentro da revista tem a parte dos extras, né? Os extras, tem a parte dos times, que fala sobre cada equipe do município. E tem a parte dos extras, onde você vai aí encontrar os fatos, as curiosidades, os rachas, nessa parte desse texto. Então está tudo isso aí envolvido nessa revista. Além da seleção de 77, né? Foi um grande sucesso aqui no município, quando essa equipe de Queimadas, a seleção de Queimadas de 77, conseguiu aí ser campeã da Copa Borborema, que era uma Copa organizada pelo Diário da Borborema, o jornal Diário da Borborema. Então a equipe de Queimadas sagrou-se campeã aí em 1977, sendo um sucesso aí até hoje. Então esse povo, né, que fizeram parte do futebol, quem faz parte do futebol, está todo mundo envolvido. Como é que foi o lançamento da revista? Assim, foi o que o esperado? Graças a Deus foi um sucesso, né? Na última sexta-feira, aí, dia 16, teve um bom público, né? Muita gente compareceu lá, prestigiou o nosso evento e fiquei assim, super satisfeito aí pela presença do público que veio nos prestigiar. Como é uma revista de história do futebol, por que não foi feito um livro? Porque assim, um livro tem aquela coisa de... Livro conta uma história, a pessoa guarda. A revista geralmente é descartável. Por que uma revista e não um livro? Vou lhe dar a questão da revista, que eu sugeri a ideia da revista. Depois que eu estava na revista, porque tem muitas fotos, são basicamente 183 fotos na revista, a revista, são 94 páginas, contando essa história aí. E depois eu disse, puxa, eu deveria ter feito o livro, que o livro ficaria até mais em conta do que a revista. Porque a revista, essa não vai ser descartável, porque são 183 fotos. Então todo mundo que pega essa revista vai ter o cuidado, principalmente os familiares que faziam parte do futebol de Queimadas, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, não tinha parente, né? Então todo mundo vai ter um parente nessa revista. Então se você fazia parte do futebol de Queimadas, ou alguém da sua família, vai ter aqui, na verdade, um álbum fotográfico com informações esportivas. Então todo mundo vai guardar essa revista com cuidado. Não vai ser uma revista descartável. E futuramente, quem sabe, se a gente transforma isso para um livro. Como foi a aceitação do público, né, na revista, quando o surgimento, o lançamento da revista, com a aceitação do público, principalmente de pessoas que tenham diretamente ou indiretamente ligado à história do futebol? A aceitação do público assim, tem sido muito positiva, todo mundo assim, nos elogia, né? O material em si da revista é muito bom, então assim, a aceitação está sendo, graças a Deus, muito bem aceita
e muitos elogios com relação à ideia e com relação à matéria em si. Né? Puxa, essa ficou legal, não sabia que tinha esse time assim, não sabia que tinha como Dona Geralda Belo, né, como um dos destaques dessa revista, que é Dona Geralda Belo da região da Guritiba. Então, desde 1900, aliás, na década de 60, ela foi um grande sucesso, ela era uma líder lá na região da Guritiba, onde ela tinha uma equipe de futebol naquela época. Né? Hoje não, hoje a mulherada está tomando todo o mercado masculino, né? Assim, estão invadindo o mercado masculino. Mas na década de 60, uma mulher tomar conta do time de pelada era muito difícil. Então, a Geralda Belo teve aí essa grande participação no futebol de Queimadas. Para mim foi a grande surpresa, que eu não sabia da existência de Dona Geralda Belo. A partir do momento que eu tomei conta, que eu comecei a fazer pesquisa, eu comecei a conversar com as pessoas, quando eu descobri aí que existiu Dona Geralda Belo no futebol de Queimadas. Então, assim, para mim foi uma grande surpresa em termos de conteúdo dessa revista. Então, de lá para cá, só tem aceitação, como você tinha frisado, né? Uma aceitação muito boa, graças a Deus, o público está procurando e vão adquirir. Só tenho a agradecer a todos aí que colaboraram comigo, seja em pesquisa, seja a questão dos patrocínios, né? Os parceiros. Sem os parceiros não deveria, não sairia o trabalho bem feito como saiu. Então, graças a Deus, temos aí o trabalho publicado.